Olá, a gente adora transformar casos complexos em histórias claras. E a de hoje, olha, é sobre uma disputa daquelas, onde a vitória não foi decidida só pela lei, mas principalmente pela linguagem dos números. Essa era a pergunta que não queria calar. Imagina a sua situação, ter certeza absoluta do direito, mas não conseguir provar. Por quê? Porque o argumento do outro lado é uma muralha de cálculos, de jargões técnicos. É frustrante, né? Pois foi exatamente esse o dilema enfrentado neste caso. O cenário, a princípio, parece bem comum, né? A saída de um sócio e a necessidade de calcular quanto ele deve receber. Mas a simplicidade acaba aí. O que deveria ser um cálculo justo, objetivo, acabou virando uma verdadeira guerra de metodologias, com milhões de reais em jogo. E é aqui que a nossa história começa, com o advogado da causa diante de um problema que parecia não ter solução, uma verdadeira encruzilhada técnica. A sensação era exatamente essa. Sabe, a certeza do direito estava ali, pulsando, mas as palavras já não eram suficientes. A outra parte tinha números, planilhas, projeções, e o advogado sentia que seus argumentos, por mais sólidos que fossem no campo jurídico, simplesmente se dissolviam diante daquela complexidade toda. O caso parecia perdido. A estratégia do oponente era muito clara: usar a complexidade como uma arma. Eles apresentaram um método de avaliação super complexo, baseado em projeções futuras, algo totalmente subjetivo e muito, mas muito difícil de contestar sem um conhecimento técnico aprofundado. Era uma tática para confundir, sabe? Para vencer pelo cansaço. E agora a gente chega no coração técnico do conflito. De um lado, tínhamos uma teoria econômica. Do outro, o que a lei, de fato, determina. E a disputa toda se resumia a isso aqui: dois caminhos. De um lado, o tal do fluxo de caixa descontado, que basicamente tenta adivinhar quanto a empresa poderia lucrar no futuro. É pura especulação. Do outro, a avaliação patrimonial, que é como tirar uma foto do valor real da empresa hoje, com base em seus ativos concretos verificáveis. A grande pergunta era: qual desses métodos a justiça deveria aceitar? E esse era o grande medo, o receio de perder a causa, não por uma falha na tese jurídica, mas por não conseguir desarmar a armadilha técnica que o adversário montou. A justiça estava em risco por causa de um detalhe que não era do mundo do direito, e sim do mundo da contabilidade. É nesse momento de alta tensão que a história tem uma virada. É a chegada do especialista, aquele que falava fluentemente a língua dos números. E essa decisão não foi um recuo de jeito nenhum. Foi pura estratégia. Em vez de continuar tentando lutar num terreno que não era o dele, o advogado buscou um parceiro, o assistente técnico. Alguém que pudesse traduzir aquela complexidade toda, encontrar as falhas e construir a prova que faltava. E a ação foi imediata, metódica. Primeiro, vamos mergulhar na lei, entender o que ela de fato exige. Depois, vamos buscar na jurisprudência, ver como os tribunais superiores decidem casos exatamente como esse. Com essa base sólida em mãos, aí sim foi possível construir um parecer técnico irrefutável. E para fechar, formular as perguntas certas, os quesitos, que basicamente encurralaram a tese do adversário. E agora, o clímax, o momento em que todo esse trabalho técnico se transforma na peça que faltava, a peça decisiva do quebra-cabeça. O parecer que foi entregue para o advogado era a bala de prata do caso. Ele não só apresentava o cálculo correto, mas ele explicava, tintim por tintim, por que aquele era o cálculo correto segundo a lei e a jurisprudência. A tal muralha técnica do adversário, que parecia tão forte, começou a desmoronar. E aqui, a confirmação final. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, num caso muito parecido, foi categórico. A lei escolheu um método, o do balanço de determinação, que é a avaliação patrimonial. Aquela outra metodologia, do fluxo de caixa descontado, baseada em lucros futuros e incertos, estava legalmente fora de cogitação. Esse acórdão foi a pá de cal no argumento da outra parte. Com a prova técnica perfeitamente alinhada à jurisprudência, o resultado foi inevitável. A Justiça determinou que o cálculo deveria ser feito com base no valor real e presente da empresa. Vitória garantida, não por opinião, mas por prova. Então, o que a gente pode aprender com essa jornada? Qual é a grande lição que fica dessa batalha que foi travada entre teses jurídicas e provas numéricas? A grande lição é esta: o assistente técnico funciona como o advogado da parte técnica do processo. É simples. Enquanto o profissional constrói a argumentação legal,
o outro constrói a prova que sustenta essa argumentação. É uma parceria perfeita, onde um complementa o outro. E o resultado dessa parceria é transformador. A incerteza vira clareza, a tese jurídica ganha uma base de aço. E o resultado final é a vitória, que traz não só o ganho financeiro, mas aquela paz de espírito de ver a justiça sendo feita. Fica essa reflexão, né? No mundo cada vez mais complexo, a verdade não está apenas nas leis, ela também está nos dados. E ter ao lado quem sabe interpretar e apresentar essa verdade numérica não é mais um luxo, virou uma necessidade. Para o profissional do direito que enfrenta um desafio técnico parecido e precisa de uma prova robusta para sua tese, o parceiro estratégico certo pode fazer toda a diferença. Obrigado por nos acompanhar.